Gilvan Miller de Oliveira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Iniciamos hoje uma série de entrevistas que terão por nome Conversa sobre o PLE, PL2, Conversa sobre o Português como Língua Estrangeira e Língua Segunda, no sentido de estabelecer conexões com formadores de formadores, com professores, com elaboradores de materiais, com pessoas que estão atuando na área em várias partes do mundo, têm experiências variadas para nos contar, no sentido de que essa rica experiência possa ter uma acolhida no âmbito da nossa cátedra, composta por 25 universidades em 13 países nos 4 continentes. Para iniciar hoje, temos aqui a professora Edileise Mendes, da Universidade Federal da Bahia, coordenadora da Cátedra Unesco naquela instituição, também coordenadora do Núcleo LINSE e do Observatório de Português Língua Estrangeira, Língua Segunda, da instituição, como núcleos de pesquisa, e que tem uma longa trajetória de 30 anos, praticamente, à frente desta área, em muitos contextos diferentes, com muita riqueza de trabalhos realizados, e vamos conversar então sobre essa variedade de atuações. Eu queria começar, Edileise, perguntando para você como é que você se aproximou dessa área, como é que foi a sua entrada dessa área, como é que você a descobriu, como é que você, enfim, se tornou uma profissional da área do PLE. Gilvan, primeiro eu quero agradecer ao convite. Eu acho que essa ideia é genial de criar um espaço, conversas sobre o PLE e PL2, como uma área bastante importante hoje para tudo que nós estamos vivendo no Brasil, sobretudo para o processo de internacionalização das nossas universidades, para a abertura de campos de trabalho, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, eu acho que essas conversas todas que você inicia nesse momento vão ser uma fonte muito importante de consulta, de pesquisa e de conhecimento para as pessoas interessadas na área. Então, eu começo dizendo que a minha formação inicial foi na área de letras vernáculas. Ao contrário de muitos colegas e muitas pessoas que atuam hoje no campo do PLE, PL2, que vem das línguas estrangeiras, eu nasci na área de vernáculas. Isso é muito interessante. E comecei, como acho quase todas as pessoas da área de PLE começaram no Brasil, a partir das extensões, dos cursos de extensão de português como língua estrangeira. No início, eu ainda estava terminando de me formar, já tinha me formado, tinha 1 ano de formada, eu comecei a dar aula no curso de extensão e naquela época, na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia, minha universidade, nós não tínhamos materiais, nós não tínhamos livros assim disponíveis que tivéssemos acesso, não tínhamos um curso planejado, então comecei tudo praticamente do zero, descobrindo passo a passo como fazer, como ensinar, enfim. E algo que me ajudou muito foi que, desde o início, a partir desse contato, dessa experiência com o PLE, eu comecei a me engajar com o que acontecia na área, no momento, no Brasil. Então, isso foi muito importante. Lá se vão 30 anos exatamente, porque o primeiro curso de PLE que eu dei foi em 1990, em 2020. Então, são 30 anos que eu estou caminhando nessa área. E eu me interessei muito por saber o que havia de publicação, o que havia sobre essa área no momento. E na década de 90, muita coisa começou a ser publicada. Era uma área, assim, que ainda não era muito bem institucionalizada, não havia campo dentro das universidades, a não ser nas extensões. Muitos colegas olhavam para isso assim com olhos enviesados. Uhum. Então foi muito difícil, inclusive, institucionalizar a área. Por isso, eu, como tinha muita curiosidade, comecei a me aproximar de pessoas que publicavam na área e
conheci uma das pessoas que, na verdade, iniciou a área de português como língua estrangeira no Brasil, que foi José Carlos Paes de Almeida Filho, e ele fez as 3 primeiras publicações organizadas que tinham artigos que tratavam do ensino de PLE no Brasil. Essas obras são fundamentais, porque antes delas não havia muita coisa publicada a respeito. Também me aproximei das associações, de outros professores, e, a partir de 1992, eu me integrei de corpo e alma na CIPRE, que é a Sociedade Internacional de Português e Língua Estrangeira. Sim. Então, se eu tenho 30 anos de ensino e de pesquisa, enfim, né, de trabalho na área, a CIPRE tem 28 anos. Então, logo em 1992, eu comecei a participar da CIPRE, foi uma das pessoas que esteve ali no processo de criação da CIPRE até os dias de hoje. Fui por 2 vezes presidente da CIPRE, por duas gestões, e a associação, eu posso dizer, que foi muito importante para institucionalizar a área no Brasil e também no mundo. Depois eu fiz o mestrado, doutorado na área, continuei pesquisando e hoje eu oriento uma série de dissertações de mestrado, teses de doutorado, pesquisas em nível de pós-doutorado na área de PLE. E isso é muito importante. No início do seu trabalho, lá no início, nessa extensão, qual era a dimensão da extensão? Que público em Salvador procurava aprender português como língua estrangeira? Na verdade, a extensão, como também na maior parte das universidades, ela tinha o forte, era o inglês. O inglês para a comunidade externa e para a comunidade interna. E o PLE começou a ser uma necessidade para atender a demanda de estudantes conveniados, que vinham de outras universidades, para atender a demanda de estrangeiros da sociedade em geral, que buscavam na universidade cursos, e um terceiro grupo também muito interessante de professores visitantes, estrangeiros que chegavam na universidade e precisavam de curso. Então, eu tinha esse público, um público institucional que vinha dos projetos e das demandas da UFBA, mas também o público externo. Tanto é que hoje nós temos 2 programas na UFBA. Um programa que atende às demandas internas, institucionais, dos convênios, dos professores visitantes, etc., e um outro projeto que atende à extensão externa, ou seja, da comunidade de um modo geral. Mas naquela época nós tínhamos essa demanda muito forte. Sim. E, bom, sabemos então que houve uma institucionalização forte da área de PLE nesses 30 anos, né, praticamente. É nesses muito 30 forte. Anos que quase tudo ocorre nessa área, embora houvesse iniciativas anteriores. Comparando esse momento que nós estamos atravessando agora, a atual situação geopolítica, com outros momentos nesses 30 anos, como é que você poderia nos caracterizar esse momento? 2020, qual é a perspectiva do PLE, qual é a sua inserção nesse momento que a gente está atravessando? Pegando um pouco o gancho dessa fase anterior, a institucionalização foi um passo fundamental para que a gente criasse um campo, um nicho de trabalho, criasse um fortalecimento dos professores, das pessoas formadas na área, do desenvolvimento de recursos materiais, enfim. Eu acho que ultrapassamos essa demanda hoje menor, no sentido de que já está institucionalizado nas nossas universidades e, enfim, em diferentes instituições no exterior também. Mas, hoje, a grande demanda que há para o português está muito relacionada ao papel que o português hoje tem no mundo. O português como língua internacional, como língua global, o fato de que o português tem crescido num cenário das línguas,
né, como você mesmo costuma dizer em algumas das suas publicações, nesse reordenamento do cenário global e esse reposicionamento das línguas. Eu acho que o português, no século XXI, vem se reposicionando e alcançando lugar de destaque. Junto a isso, claro, com uma grande projeção, vem as diferentes demandas que acompanham esse crescimento. Demandas pela formação de novos professores, demandas pela produção de materiais, desenvolvimento de currículos, pela criação de campos de avaliação, pela certificação de aprendizagem, mas o que mais hoje tem afetado e conduzido a tomada de ações na área de PLE tem sido justamente a diversidade de contextos nos quais as práticas, né, de ensino, de aprendizagem, de formação de professores têm se desenvolvido. Esses contextos são variados e muito complexos, então, quando a gente diz PLE, PL2, língua estrangeira, segunda língua, nós estamos, na verdade, falando de um leque, de um grande guarda-chuva que abarca uma série de outros contextos que têm suas especificidades. Alguns deles são bastante emergentes, como, por exemplo, o ensino de português como língua de acolhimento, que é um ensino de português para imigrantes ou refugiados, né? E isso tem, por exemplo, demandado das instituições brasileiras e também de outras tantas no exterior, o desenvolvimento de práticas diferenciadas, de materiais adequados para atender a essas especificidades desse grupo. Outro contexto também bastante relevante, o ensino de português como língua de herança, que hoje já tem uma série de pesquisas, uma série de publicações, e cujo boom foi há, talvez, 10 anos atrás. De 10 anos para cá, cresceu muito essa área. Hoje tem uma série de associações no mundo de professores de português como língua de herança. Outros contextos, por exemplo, especificamente no espaço latino-americano, o português como língua de integração, para criar a aproximação entre o português e o espanhol como línguas que desenham um espaço de proximidade linguística, cultural, política, enfim, né? E tantos outros, português para o contexto surdo, o português para comunidades imigrantes nacionais, o português para comunidades indígenas, e tantas outras situações que nos exigem um olhar diferenciado e, consequentemente, a adoção de políticas adequadas para essas situações. Quer dizer, além de um processo de institucionalização que tem uma repercussão quantitativa, um aumento do número de universidades, o aumento do número de professores, o desdobramento de associações, também uma tendência para uma diversificação de contextos, né? Então, sim. fixando públicos diferentes, conectando o português em políticas linguísticas diferentes, porque, por exemplo, quem faz acolhimento de imigrantes é um setor diferente de um estado do que faz o acompanhamento dos seus imigrantes no exterior, né? Perfeito. Então, digamos que uma ampliação da própria noção de demanda na área de PLE, né? Isso também é interessante. Bom, uma proposta dessa série é que cada participante pudesse explorar alguns conceitos, já que, por exemplo, um dos nossos públicos é o público de estudantes de pós-graduação e graduação que faz formação, né, especificamente nessa área, né? Então, eu queria pedir que você explorasse alguns conceitos operacionais, alguns conceitos teóricos que você tem utilizado no seu trabalho e que julga que convém aclarar ou circunscrever para o nosso público. Bem, primeiro eu queria ainda retomar algumas questões dos blocos anteriores, porque quando a gente pensa na institucionalização, nas demandas para o português em âmbito mundial, quando a gente pensa também nos desafios que essa diversidade de contextos trazem, esses desafios que a gente tem que enfrentar, consequentemente,
faz parte do conjunto de decisões que temos que tomar aquilo que é mais adequado, não apenas para as práticas cotidianas de ensinar e aprender, mas aquilo que é mais adequado até como ferramentas para subsidiar as próprias decisões. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando, por exemplo, nós sentamos nos congressos especializados ou a partir das publicações para discutir a necessidade de criarmos um currículo próprio, um quadro de referência para o português, nós estamos dizendo com isso que essa ação maior de pensar em uma referência para o português a partir do contexto latino-americano, a partir do Sul, nós estamos dizendo também que há uma necessidade de criar algo que possa subsidiar todas as outras decisões, como, por exemplo, as certificações que nós temos em português, especialmente o nosso exame oficial, o CELPE-BRAS, e outros exames que estão em desenvolvimento no mundo, o desenvolvimento de abordagens de ensino, o desenvolvimento de materiais adequados a esses diferentes contextos, e também a formação de professores. Então, junto a isso, se a gente for pensar em conceitos-chave, em questões que são importantes hoje para a área de PLE, e eu digo que não só para a área de PLE, mas para a área do ensino de línguas de modo geral, a gente tem que pensar na perspectiva de que ensinar uma língua é ensinar a língua em uso, essa é uma ideia central, e para usar a língua em uso, nós precisamos estabelecer uma série de orientações e princípios teórico-metodológicos que sustentem esta orientação. Ensinar a língua em uso pressupõe uma visão de língua. Então, eu acho que hoje, mais do que tudo, pensar a língua que nós ensinamos do ponto de vista não de um conceito enrijecido, mas de uma ideia de língua que sustente a visão de ensinar língua como uso, a visão de ensinar gramática como ação de linguagem, como problema de linguagem, pensar que a formação de professores tem que dar conta de elementos que estão além do conhecimento do conteúdo linguístico estrito sensu, ele precisa conhecer e desenvolver outras capacidades para dar conta desses desafios. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente também tem que pensar que visão de língua, que conceito de língua sustenta todo esse conjunto de princípios. E nós temos trabalhado, tanto no meu grupo de pesquisa, como muitos colegas que trabalham na área de línguas, com a ideia de que uma língua é uma língua-cultura. O que seria isso? Em primeiro lugar, a gente compreender que estamos falando aqui de língua, não numa perspectiva sistêmica, não uma perspectiva de reconhecer língua apenas no seu âmbito formal, a sua estrutura em si, mas estamos pensando em língua, em primeiro lugar, como lugar de interação, como atividade situada, língua como atividade. Portanto, usar uma língua é agir no mundo. Então, quando a gente compreende que usar uma língua é agir no mundo, a gente começa a compreender o entrelaçamento dessa língua com o que está no entorno daqueles que a usam. Então, a ideia de língua-cultura tem em seu cerne o fato, primeiro, de que há uma relação intrínseca entre língua e cultura, uma não está dentro da outra, mas uma é a outra, ou seja, os fenômenos culturais e os fenômenos linguísticos estão entrelaçados. Portanto, quando se aprende uma língua, não se aprende só um conjunto, uma estrutura, mas se aprende um modo de ser e estar no mundo. Modo de operação, então, exatamente, o modo de ser e estar no mundo. Então, a ideia de língua-cultura, além desse aspecto da relação indissociável entre essas duas dimensões, língua e cultura, também traz em seu espírito
o fato de que a cultura é um modo de... Primeiro, a gente tem que compreender o que eu estou chamando de cultura, né? Não aquela visão essencialista de cultura como uma superestrutura, como algo que está fora de nós, fora do espaço social. Então, a cultura, na verdade, é uma matriz de significados interpretados por aqueles que fazem parte de uma mesma realidade cultural. Então, tudo que é produzido dentro dessa realidade cultural é produto dessa cultura, inclusive os modos como usamos a língua. Então, quando eu penso numa língua-cultura, além dessa indissociabilidade entre essas duas dimensões, eu estou pensando também que uma língua, como a língua portuguesa, por exemplo, que é uma língua pluricêntrica, e esse é outro conceito importante agora para se compreender o português no mundo. O que é uma língua pluricêntrica? Uma língua pluricêntrica é uma língua que faz parte de um sistema dentro do qual convivem diferentes normas linguísticas, tá? Diferentes normas ou diferentes variedades, vocês vão encontrar definições diferenciadas, vão, às vezes, encontrar variedades ou normas, que seria mais adequado. Então, o sistema da língua portuguesa, que tem duas normas que são mais proeminentes, consideradas normas mais centrais, a norma portuguesa e a norma brasileira, e outras normas em processo de desenvolvimento, em processo, vamos dizer assim, de codificação, como as outras normas dos países da CPLP. Então, a compreensão do português como uma língua pluricêntrica faz com que tenhamos também que olhar para essa língua que ensinamos e aprendemos e que formamos professores de um modo diferenciado. A noção de língua-cultura, por exemplo, nos dá uma orientação no sentido de que, quando eu penso no português como uma língua que dentro do sistema da língua, de um modo mais amplo, de uma língua pluricêntrica, tem diferentes línguas-culturas, porque cada uma dessas variedades significa um modo de ser e viver em português que é diferente. E o que determina essa diferença? Essa língua cresceu em espaços diferenciados, não só geográficos, políticos, tem toda a influência, uma série de influências culturais, históricas, ideológicas, políticas diferenciadas, e, portanto, cada um dessa língua portuguesa cresceu com um espírito que a faz diferente, não só do ponto de vista da sua estrutura, das características, porque o que menos importa é como se diz lá e como se diz aqui, mas o que caracteriza você viver numa língua portuguesa que cresceu no Brasil, que cresceu em Angola, que cresceu em Cabo Verde, que cresceu em Moçambique, por exemplo, né? Então, a noção de língua-cultura traz em si uma série de elementos, não apenas relacionados, como o nome, obviamente, já diz, da extrema relação, da proximidade entre língua e cultura, mas também o que está por trás disso, como essa língua funciona, né? Vamos dizer assim, que mecanismo de funcionamento essa língua tem dentro do espaço, seja ele de formação, seja ele de ensino, estrito sensu. Nesse sentido, desculpa, nesse sentido, quando eu digo que eu ensino uma língua-cultura, eu estou levando em consideração que eu trabalho com a língua em uso, que eu trabalho... Deu uma tosse agora. Então, ensinar uma língua-cultura, na realidade, quando nos predispomos a pensar a língua nessa perspectiva, significa pensar uma série de elementos que estão relacionados, como pensar que essa língua é uma língua em uso, pensar que toda reflexão metalinguística ela se dá a partir de problemas de linguagem, de ações de linguagem, pensar também
que essas pessoas, esses sujeitos que vivem nessa língua, que compartilham essa língua, constroem modos de identidade, ou, vamos dizer, lugares de identidade nessa língua. Portanto, aprender uma língua cultura é se apropriar dela, é construir uma identidade nessa língua que está sendo aprendida, sem que a pessoa deixe de ser ela mesma. É abrir o espaço de interlocução e de interação para ser o mesmo diferente. Então, isso é muito importante. Esses dois conceitos, né, o conceito de língua-cultura e o conceito de língua pluricêntrica, tem uma série de repercussões, né, tem uma série de consequências, exatamente, tem uma série de impactos na própria gestão da língua, desdobramentos, na própria compreensão dos sistemas de norma, né, na superação de certos conceitos de norma muito mais antigos, muito mais focados no sistema da língua apenas, né? Então, sim, são conceitos importantes para quem está começando e quem está se apropriando da maquinaria conceitual do PLE. Muito bem, para não nos estendermos muito, eu queria ainda fazer uma pergunta. Eu queria perguntar o que você está fazendo nesse momento, quais são os projetos que você está desenvolvendo e, claro, seria importante falar sobre o portal do professor de português língua estrangeira, língua não materna, o PPPLE do IUP, que hoje é um projeto internacional importante, mas você também tem um trabalho junto com a Casa do Brasil, em Buenos Aires, uma série de materiais didáticos desenvolvidos especificamente para o contexto de falantes hispânicos, falantes de espanhol. Então, se você pudesse, além de outros, abordar esses dois projetos, acho que seria muito importante. Pensando nessa questão que você traz, né, quais são as prospecções que eu faço no momento, primeiro eu queria chamar a atenção para o fato que a pesquisa na área de PLE tem crescido muito. Então, como eu já falei no início, eu tenho tido muitas orientações de mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de PLE, e eu acho que isso é muito importante, não só dentro do Brasil, porque esse crescimento nas pós-graduações das pesquisas tem sido nacional, né? Só agora, no mês de junho, até meado de julho, eu vou participar de 3 bancas de doutorado de pesquisas desenvolvidas sobre diferentes temáticas da área. Então, eu acho que isso mostra essa institucionalização da qual falávamos, e também o interesse de pensar questões mais amplas para a área de PLE e de desenvolver pesquisas mais avançadas. Uma grande questão também que tem me preocupado, que tem preocupado agora em muitos contextos, sobretudo se pensarmos no que estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia, é o crescimento da área e o desenvolvimento de recursos e materiais para o ambiente digital, né? Então, essa tem sido uma demanda para todas as línguas, aliás, para toda a educação de modo geral, é a discussão do momento, o que fazer para retomar as aulas, o que fazer para inserir os professores nesse ambiente, né? Através do ensino à distância, mas muito antes disso, eu já estava preocupada com o desenvolvimento de metodologias, de plataformas que pudessem facilitar ou, enfim, desenvolver o PLE numa outra dimensão, né, utilizando o mundo digital. Isso muito por conta da experiência que eu tive a partir de 2012, no desenvolvimento do portal do professor de português língua estrangeira, língua não materna, que é um projeto do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que foi coordenado, teve como coordenador geral o professor Gilvan Milha de Oliveira, conhece ele? Que era à época diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Então, Gilvan, naquele momento, criou uma grande equipe
e essa equipe, a partir de 2012, começou a desenvolver, a pensar, a planejar o desenvolvimento do portal. Bem, passados 7 anos da criação do portal, 8 anos, né, começamos em 2012, hoje o portal do professor de português de língua estrangeira, que é uma plataforma aberta, que oferece recursos e materiais gratuitamente para professores de português com língua estrangeira no mundo inteiro, tem mais de 15 mil utilizadores registrados. Esses utilizadores são professores que atuam em diferentes partes do mundo e que acedem ao portal para baixar unidades didáticas, para baixar roteiros didáticos, que estão disponíveis a partir das equipes nacionais dos países. Então, nós temos materiais de Angola, Brasil, Moçambique, Portugal, Cabo Verde e Timor-Leste, e proximamente teremos da Guiné-Bissau também. Temos unidades didáticas para grupos específicos, para ensino de português como língua de herança, português para hispanofalantes, português para falantes de chinês e português como língua de acolhimento. Então, quem acede ao portal, e o endereço, para quem tiver interesse é o PPPLE, não, www.ppple.org, vocês podem conhecer a riqueza que é o portal. O portal continua a todo vapor, então é um dos meus trabalhos, continua sendo um dos meus trabalhos atuais, e ainda este ano nós vamos publicar o manual orientador para a elaboração de unidades didáticas para o portal, que vai orientar a elaboração de unidades didáticas em muitas partes do mundo e que podem ser enviadas para o próprio portal. Então, é um projeto que ainda continua sendo um grande interesse meu. E, além disso, dentro do Observatório de Português como Língua Estrangeira, Língua Não Materna, Português Língua Estrangeira Segunda Língua, nós estamos criando uma grande rede colaborativa de pesquisadores e professores da área para não só organizar eventos, organizar publicações conjuntas, mas, sobretudo, criar parcerias institucionais. O observatório, obviamente, está diretamente ligado à Cátedra da Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, da qual o Gilvan já fez referência. Eu coordeno a UFBA, que é um dos membros da cátedra. Então, o observatório, juntamente com a Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, podem projetar uma série de ações conjuntas, com financiamentos partilhados, para o desenvolvimento de projetos. Um deles é um portal aberto, para ensino de línguas, inicialmente para as 4 línguas dos BRICS: português, russo, chinês e inglês, mas o inglês a partir da África do Sul e da Índia, que é uma outra perspectiva. Então, em outra oportunidade, isso poderia ser mais detalhado, mas só para vocês terem uma ideia de que tudo que estamos pensando hoje, pelo menos eu estou pensando para a área de PLE, é como criar e desenvolver projetos que possam não apenas popularizar, mas fornecer o acesso ao português, ao ensino de português como língua estrangeira, numa perspectiva aberta, colaborativa e gratuita. E multilingüe. Então, e multilingüe. A palavra de ordem hoje é conhecimento aberto. Então, é nesse sentido que eu pretendo trabalhar, que eu continuo trabalhando. O portal PPPLE é um exemplo de uma iniciativa que é transnacional, pluricêntrica, porque tem a participação dos diferentes países da CPLP gerindo o portal a partir da coordenação da direção-geral do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que tem agora o diretor da Guiné-Bissau, Incanha Intumbo, e não só o portal, além de ser
desenvolvido numa perspectiva pluricêntrica e ser aberto, é totalmente gratuito, né? É totalmente gratuito. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar para produzir esse tipo de plataforma, esse tipo de material de incentivo à promoção do português. Mas também eu tenho trabalhado muito no desenvolvimento de materiais didáticos. E uma dessas frentes eu coordeno uma coleção didática chamada Brasil Intercultural, que é produzida e editada pela Casa do Brasil, na Argentina, e pela editora Casa do Brasil, que é uma coleção que já está bastante sedimentada, né, cresceu bastante, e que foi, no momento, criada para o contexto de ensino de português na Argentina, mas que hoje é utilizado em diferentes outros países hispanofalantes, não só do entorno da Argentina, como Uruguai, Paraguai, etc., mas Chile, Colômbia, Costa Rica e vários outros espaços em que a coleção encontrou lugar para crescer e florescer. A experiência da criação dessa coleção foi também desafiadora, e a partir dela outras ações também estão em desenvolvimento a partir dessa coleção. Então, como vocês veem, hoje em dia, a preocupação central, eu acho que da área de português como língua estrangeira, é como transpor as experiências de sala de aula e os materiais para esse grande universo do mundo digital. Por um lado, algumas ações, como sempre, né, no mundo capitalista que a gente vive, visam a venda de materiais, a venda de cursos, a venda de certificações, etc., etc. Mas há uma série de outras ações, né, que vão na contramão disso e que tentam o quê? Produzir materiais para distribuição gratuita, abrir plataformas de ensino, plataformas que oferecem recursos também gratuitas, né, para fortalecer a área, mas também dar acesso à aprendizagem de português para aqueles que também não podem pagar, e há muitos que não podem pagar. Então, o meu trabalho hoje é nisso, em trabalhar pela promoção das línguas numa perspectiva aberta e gratuita. Sem dúvida, digamos, depois da experiência do portal do professor de português, que incluiu essa perspectiva pluricêntrica e colaborativa pela primeira vez, fazendo países que até então não geravam seus materiais se envolverem nessas atividades, é um passo maior pensar o mesmo tipo de estrutura para várias línguas que fazem parte de um bloco político, econômico, como os BRICS, né? Como é que nós transformamos agora a perspectiva do pluricêntrico numa perspectiva do multilingüe. E, nesse sentido, talvez, numa outra oportunidade, a gente possa continuar conversando para focalizar a importante questão dos quadros comuns de referência, porque se vai haver ou pode haver um projeto para o ensino do inglês da Índia, da África do Sul, do russo, do chinês e do português, numa escala colaborativa, então precisaremos fixar um quadro de referência, com uma diversidade de pontos de vista compartilhados. Isso seria muito importante, Gilvan, muito importante. Eu acho que já está na hora do Brasil, né, dos outros países da América Latina, porque eu acho que a gente podia ter um trabalho colaborativo com o pessoal do espanhol, né, para desenvolver um quadro para as línguas que saia dessa marra, vamos dizer assim, dessa orientação que já está mais do que discutido em muitas pesquisas e tudo, que não tem muito a ver com o modo como nós ensinamos e aprendemos línguas e formamos professor, que é reproduzir para a realidade brasileira, sul-americana, latino-americana, ou do hemisfério sul, se queiramos ampliar mais a questão, para o sul global. O sul global, o quadro europeu de referência para as línguas, né? Então, acho que está na hora da gente pensar essa possibilidade, né? Aliás, em relação a isso, por exemplo, eu só quero
traçar só um exemplo, né? Se a gente pensa na grande diversidade, no desnível das condições sociais dos alunos do Sul Global, né? Nessa grande diversidade e dessa grande dificuldade de acesso até a educação formal, de uma certa perspectiva. Só pensar nessa questão já muda tudo, todo modo como a gente deveria construir um quadro de referência. Pensando que se a digitalização e o uso de ferramentas da internet tem um benefício, ela precisa estar associada a essa democratização do aprendizado de línguas estrangeiras, né? Sim. A que mais e mais pessoas possam ter acesso, nesse sentido, construir uma vida multilingüe com mais facilidade ou com menos dificuldade. Sim. Bom, então estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu queria agradecer, Dileise. Certamente vamos ter outras oportunidades de continuar conversando. Tem muitos conceitos aqui para explorar, muitas experiências que mereceriam um detalhamento. Mas hoje vamos ficando por aqui e eu espero então que nós possamos enfrentar essa pandemia e que possamos tirar lições dessa pandemia também para a área de português como língua estrangeira e português como língua segunda, e que essa tendência ou essa vontade de democratização tão importante nesse momento que a gente está atravessando possa ser aprofundada. Muito obrigado, então. Eu que agradeço a você, Gilvan. Agradeço muito o convite e acho muito importante esse projeto que você está criando. E vamos tocar a bola para frente. Obrigado. Obrigada. Até a próxima.